Pronto. Então, boa noite, caros alunos do nosso novo projeto do PIBIC, Ramon e Herbert. E agora estou colocando aqui a apresentação na tela para que a gente siga esses tópicos e possa otimizar o nosso tempo. Bem, também trago aqui o cronograma, que ele foi reformulado, então eu trago agora, mas reformulado em termos de data, né? De datas, porque o recesso, eu tive mais trabalho no recesso do que durante o período normal. Então, não deu para a gente começar nossas reuniões. Então, vamos agora iniciando aqui. Bem, é, com esta reunião, a gente inicia os trabalhos do nosso projeto de iniciação científica. E esse projeto, como vocês já leram, ele integra ensino, pesquisa e atividade reflexiva também. E o foco desse projeto está na comunicação clínica, nas práticas formativas, né, no nosso curso de medicina. E o nosso objetivo é mais do que compreender métodos e dados, mas é desenvolver um olhar do pesquisador, e vocês, como pesquisadores em formação, para unir, né, o rigor científico à acessibilidade humana, né, no ato de cuidar. Então, esse projeto, ele só poderia ser feito assim, de forma mais apropriada, com a metodologia qualitativa. Então, esse é mais um projeto no âmbito do nosso grupo de estudos de semiologia e humanidades médicas, o GESM. Vocês já estão lá, né, no nosso diretório, lá no diretório dos grupos de pesquisa CNPq. É importante que como eu venho de uma fase um pouco atribulada, pelo menos nos últimos 2 anos, eu não estava agregando os nomes dos estudantes, dos mestrandos que eu oriento lá no grupo. Então, eu vi que é importante, porque, assim, quando vocês saem do grupo, fica lá o nome de vocês, e figura como uma participação em um grupo de pesquisa que é certificado pela universidade e reconhecido pelo CNPq. Né? Então, se vocês forem ver o espelho do grupo, a gente tem lá estudantes que passaram, né, que já participaram desse grupo de pesquisa e que já saíram. Então, os nomes deles ficam lá nesse diretório, né, na página do GESM. Então, nós aqui, para a gente iniciar e abrir aí os nossos trabalhos de mentoria dessa pesquisa, a gente tem dois principais, assim, grandes eixos metodológicos nesse projeto. A metodologia científica, né, de abordagem qualitativa, que ela é bastante distinta da abordagem quantitativa. E a gente vai durante essas reuniões que teremos, que eu agreguei também os mestrandos que eu estou orientando nesse momento, e que eles estão também realizando pesquisas de abordagem qualitativa. Então, a gente vai buscar compreender os fundamentos, as aplicações e instrumentos, né, de análise qualitativa. E outro eixo, grande eixo, além da abordagem qualitativa de pesquisa, é o estudo da comunicação clínica, né, e da anamnese, com especial atenção para a estrutura dialógica, né, centrada no paciente, da entrevista, com foco na entrevista homeopática. Depois eu vou dizer por que homeopática.
que essencialmente valoriza, né, o tempo da escuta, o vínculo e a individualização de cada paciente. E partiu essa ideia de digamos, ter como um foco, né, de análise o modelo de entrevista de anamnese homeopática, porque em maio do ano passado, foi maio desse ano, né, 2025, maio desse ano, eu participei de um congresso internacional na Holanda, em que eu falei sobre, eu me propus, eu não fui convidada, né? Ora, eu me propus a falar sobre a anamnese homeopática, porque desde sempre eu tenho assim em mente que a anamnese homeopática ela é diferenciada, ela busca, né, conhecer realmente é, o paciente, a pessoa do paciente. Então, muito antes de se falar em modelo clínico centrado na pessoa, a gente já tem essa ideia, desde o tempo da minha graduação, que eu tenho essa ideia sobre a anamnese de modelo, que segue os princípios, né, da prática homeopática. Então, nesse congresso, foi uma experiência muito boa. Eu apresentei esse trabalho em inglês. Aliás, o idioma principal desse congresso, que era o congresso em que se comemorava o centenário da homeopatia. Né? Aliás, não é o centenário da homeopatia, é o centenário da convenção que existe, né? É uma liga, né? Eles chamam de liga, né, modestamente, mas é assim, é como se fosse a Sociedade Internacional de Homeopatia. Então, foi o centenário, se comemorando o centenário dessa Liga Internacional de Homeopatia. Então, foi realmente muito interessante, e lá eu tive a oportunidade de discutir sobre a anamnese homeopática, que há muito tempo eu tinha, né, eu vinha estudando e lendo a respeito, e aí foi num período anterior, né, à submissão de projetos do PIBIC, e aí eu pensei, bom, eu já fiz todo um estudo a respeito, e para justamente discutir esse tema no Congresso, então vou propor um projeto em que a gente aborde essa questão. E, coincidentemente, os alunos do mestrado que eu estou orientando no momento, 2 deles estão enfocando essa temática de comunicação clínica, de habilidade de comunicação clínica, então as coisas assim, elas se agregaram, né, e eu disse, pronto, o projeto vai ser nessa temática. Então, eu acho que, assim, da forma como a proposição foi feita, assim, o espírito desse projeto é mesmo de integração, né, entre teoria e prática, entre ciência e escuta, né, entre, como uma colega minha gosta de dizer, uma colega lá do departamento, a professora Lilian, ela disse, entre razão e sensibilidade, né? Então, vamos, ao longo desse percurso, né, nós esperamos desenvolver não apenas algumas competências técnicas em metodologia, né, em iniciação científica, mas também uma postura investigativa mais humanística, né, alinhada aos princípios do SUS e da formação médica centrada na pessoa. Bem, aqui está, nessa introdução, aqui eu falei, né, nessa abertura, falando um pouco da motivação para esse projeto. Então, aqui é como, digamos assim, que são nossas pautas, né, hoje. A nossa pauta, além dessa abertura, vamos também falar de forma rápida, né, porque vocês têm um projeto, há alguns ajustes a serem feitos no projeto, porque só depois eu percebi alguns pontos que nem foram colocados na avaliação pelo Comitê Interno do PIBIC.
Mas depois eu comecei pensando, e aí percebi que é preciso fazer alguns ajustes na metodologia. Mas não são ajustes assim importantes a ponto de necessitar até emenda ao CEP, quando o projeto for aprovado. Mas são alguns aspectos que eu gostaria de discutir. Bom, e também começar a falar sobre metodologia qualitativa em saúde. E além do projeto, eu quero falar do projeto em linhas gerais aqui, e vou abordar principalmente um ponto que eu gostaria de falar com vocês, que eu acho que não ficou claro no projeto, falar dos planos de trabalho, dos 3 planos, e, como eu disse, iniciar alguns alguma discussão a respeito, né, de metodologias qualitativas em saúde, porque, como eu disse, esses 2 grandes eixos do nosso projeto, um é a abordagem qualitativa e o outro é a comunicação clínica, tendo como foco o modelo de anamnese homeopática. Então, são esses 2, não são 2, né, são 3, porque a abordagem qualitativa em pesquisa, que é uma abordagem, como eu disse, uma abordagem diferente, né, se vocês estão acostumados com a abordagem quantitativa, a questão da comunicação clínica e também o foco, né, na anamnese, nesse padrão, nesse modelo homeopático. E aí, ao longo dessas reuniões que teremos, nós vamos, digamos, sedimentando esses aspectos aos poucos. E quanto a essa introdução, nessa primeira reunião nossa aqui, a gente vai ter, digamos assim, vamos dar início a essa discussão sobre essa formação metodológica de abordagem qualitativa, principalmente em saúde, mas de uma forma bem preliminar, né? Porque a pesquisa qualitativa ela nos convida a compreender os significados das experiências humanas, né? E é especialmente valiosa quando a gente investiga temas ligados à comunicação, à subjetividade e às relações interpessoais, né? Como é o caso da relação médico-paciente, aqui a gente vai estudar a percepção dos estudantes, mas o nosso foco é esse, né? Da comunicação médico-paciente. E ao longo dos próximos encontros, nós vamos aprender a construir perguntas, né? A conduzir, a falar sobre a condução de uma entrevista não estruturada, não diretiva, uma entrevista que nós chamamos de entrevista em profundidade, que é a entrevista da abordagem qualitativa de pesquisa, né? Como analisar as falas dos pacientes, aliás, dos pacientes, as falas dos estudantes que participarão da pesquisa. Então, tanto a entrevista ela é diferente na abordagem qualitativa, quanto a análise também é bastante diferente da abordagem quantitativa. E, principalmente, interpretar o que as falas dos participantes nos dizem, né, sobre os seus modos de pensar o cuidado, de pensar a comunicação com o paciente e pensar também o aprendizado da comunicação clínica. Então, mais do que aprender técnicas, o que nós precisamos buscar é desenvolver uma atitude investigativa sensível, que articule, né, que una rigor científico e sensibilidade, compromisso humano. Então, isso de entremeio, né, a imensa agenda que vocês têm, né, a cada semestre, que eu já estou muito acostumada já, e a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários. Se em um determinado dia vocês têm uma prova, e aí tem também uma reunião em que vocês vão apresentar uma dessas temáticas, a gente pode conversar e a gente adia, marca para um outro dia,
mesmo que não seja a primeira sexta-feira do mês, a gente sai da sistemática da primeira sexta do mês e marca para um outro dia. Então, eu compreendo a agenda que é bastante densa de vocês como estudantes, né, de medicina. Então, a gente pode também fazer ajustes posteriores, porque esse cronograma ele não é rígido, né, ele pode ser mudado. Então, que seja esse projeto, né, um espaço e uma fase, né, de descoberta, de diálogo e de crescimento, né? A pesquisa é também, eu acho que é também não, a gente fala é também como se fosse um aspecto secundário. É um exercício, né, de escuta, e é com essa escuta que a gente pode aprender muito mais, não é isso? Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver aqui o segundo. Não, não é esse. Eu já passei. Pronto. Então, aqui, claro que antes de a gente. Esse aqui é o slide. 2. Antes de a gente entrar, né, tanto numa apresentação sintética do projeto e dos planos de trabalho, vai ser de forma bem sintética, porque eu acho que, mais do que expor, que nossas reuniões, a gente pode reservar 30 minutos para exposição, né? E 1 hora e 30 minutos até 40 minutos, eu coloquei até mais tempo, mas a gente não deve ultrapassar muito mais do que 1 hora. Então, meia hora a exposição e meia hora, um pouquinho mais, para a discussão. Então, eu gostaria de começar aqui, não é? E começo pela própria leitura aqui do título do projeto, que já expressa, eu acho que, o nosso ponto de partida. E também os desafios também que a gente vai ter pela frente, né? Então, esse título, como eu disse antes, ele traz 3 eixos importantes. A abordagem comunicacional, que é o nosso foco central, o desenvolvimento de habilidades clínicas, que é um campo formativo onde esse estudo se insere, e essa é a minha linha de pesquisa, tem sido, né, há muitos anos a linha de pesquisa, que é da educação médica e do processo formativo, né, nas profissões da saúde. E aqui, por fim, percepção dos estudantes de medicina, que serão o nosso objeto de investigação em termos termos dos nossos participantes. Então, quando pensamos nesse projeto, a gente busca compreender de que forma os fundamentos comunicacionais da homeopatia, como a escutativa, a empatia e a valorização da narrativa atual, podem inspirar novas formas tanto de ensinar, porque não tem o ensinar sem o aprender, né? Assim, a gente sempre fala em processo ensino-aprendizagem, da comunicação clínica. Mas há um ponto que, assim, como eu disse antes, há um ponto que desde acho que, mesmo quando saiu já o resultado, eu já estava pensando nisso, o resultado do projeto. Assim, tem uma questão que a gente precisa pensar com cuidado e que só recentemente eu percebi que não foi bem contemplada, eu acho. Como estudar a percepção dos estudantes sobre o modelo de anamnese homeopática se eles ainda não tiveram a vivência direta com essa abordagem? Então, essa é uma dúvida que surgiu aqui, pelo menos para mim, e é uma dúvida que possibilita também digamos, um desenvolvimento do projeto, né? Eu acho que pode ser uma das riquezas do projeto também, porque o nosso estudo ele não parte da experiência vivida, mas da percepção formativa que tem o aluno. A gente pode até dizer imaginação formativa, ou seja, de como os estudantes percebem,
representam e como eles projetam a comunicação médico-paciente a partir do que conhecem e do que esperam, né, do encontro clínico. Então, o modelo de anamnese homeopática entra aqui como uma referência teórica, uma referência também comparativa. Como assim? Como se fosse um espelho que nos ajuda a refletir sobre o modo como a escuta, a empatia e o vínculo, eles são ensinados, né? Ou melhor, ensinados e aprendidos, ou às vezes pouco ensinados nas nossas práticas, principalmente de semiologia médica, mas não só, porque semiologia médica é apenas um ponto onde a gente aprende a elaborar aquela anamnese exaustiva, né? Mas isso durante todo o curso de graduação. Então, não se trata de avaliar o domínio técnico da homeopatia por parte dos estudantes que serão os entrevistados, mas de compreender o modo como seus princípios comunicacionais, dessa forma de ver, né, da homeopatia, como ressoam, como provocam o imaginário clínico dos estudantes. Então, se a gente quer saber o que eles entendem por ouvir o paciente, o que eles esperam de uma consulta, de uma anamnese, o que eles percebem como comunicação eficaz e como eles veem a possibilidade de integrar aspectos mais humanizados da escuta à sua formação médica. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que tem questões ainda abertas, né, que podemos discutir também. E eu gostaria de saber o que é que vocês pensam sobre isso, já que vocês são estudantes nesse momento, estudantes desse curso, né, do curso de medicina aqui do nosso CCM. Claro que essas questões elas não são obstáculos, como eu disse, elas são pontos de partida para o pensamento reflexivo dentro, né, do pensamento científico. E é com esse espírito, né, de curiosidade e rigor que nós vamos seguir. Então, vamos reconhecer as lacunas e vamos, aos poucos, formulando hipóteses, vamos aprendendo juntos a interpretar esses sentidos que vão emergir das falas dos estudantes. Então, depois dessa breve reflexão sobre tanto sobre os eixos que estão contidos aí no nosso projeto e suas implicações, vamos falar rapidamente sobre o projeto em si, não é? Assim, enfocando principalmente o problema de pesquisa, a técnica que nós utilizaremos. Não vamos falar da técnica de entrevista agora, porque tem uma temática em um dos encontros que vai abordar isso. Mas vamos, assim, falar sobre o problema de pesquisa, sobre os principais referenciais teóricos, vamos falar sobre, claro, eu até coloquei aqui nesse slide, os planos de trabalho e falar rapidamente, e também sobre as mudanças que houve nas datas, né, que aqui, como ficou meio confuso, aqueles ajustes que eu fiz no PDF, da primeira programação que eu enviei, então eu coloquei aqui de forma mais organizada e até já mandei no grupo. Então, como a gente vai organizar nossos encontros mensais? Esses encontros eles precisam integrar a metodologia científica, a prática reflexiva, né? O aprendizado sobre como fazer a análise de conteúdo e a comunicação clínica. Claro, também passando por esse modelo homeopático, né, de enxergar o paciente. Bem, então aqui estão os planos de trabalho, os três. E nesses três planos, então aqui veja,
Esses três planos, a gente vê aqui. Aqui está bem pequeno aqui na tela. Bem mais dá para ver, dá para ver. Esse primeiro plano, eu acho que é o plano o de Herbert, que está aqui. Nesse plano, né, que a gente vai abordar nesse plano a comunicação na formação médica. Então, vamos aí investigar como os estudantes percebem a importância da comunicação no aprendizado clínico. Então, a ideia é compreender o que é que eles pensam sobre a escuta, sobre o diálogo, sobre a relação com o paciente durante a anamnese. Então, aqui a gente já começa a mapear o terreno. Como a comunicação ela é ensinada, aprendida, como ela é praticada e como é valorizada no curso de medicina. Não só a percepção do paciente, a percepção dos estudantes, mas a percepção que eles refletem vai também expressar o que nosso curso o que tem vigorado, né, no nosso curso sobre essa questão que é tão importante. Então, esse plano aqui. O outro plano segundo, que é o de Ramon, vai abordar os fundamentos comunicacionais da homeopatia. Aí fica muito assim, dentro, né, para fazer essa contemplação, né, e essa ligação da comunicação clínica com o modelo homeopático. Então, Ramon, aqui no seu plano, vamos explorar o conhecimento que os estudantes têm ou acreditam ter sobre a homeopatia, mas assim, não no sentido de tratamento, a gente não vai abordar nada disso, mas em relação à sua dimensão comunicacional. E, assim, aí vem aquela lacuna que eu percebi só depois. Mesmo sem uma vivência direta, a gente colocou, né, desde o sexto período, foi quinto período, até o 12º. E aí a gente pode até discutir melhor isso, porque o que eu pensei em colocar assim como um marco, né, no período, seria depois de ter pago semiologia. Mas, assim, a gente precisa explorar esse conhecimento que eles têm e, considerando isso aí, que eu acho que é uma lacuna que ficou no projeto, que se eles não tiverem uma vivência direta, eles podem trazer as percepções deles, as representações deles, ou o que eles imaginam sobre o tema. Eles podem até trazer os preconceitos também, se eles não conhecerem bem mais, digamos, profundamente, né? Não profundamente, né? Mas se eles tiverem uma ideia muito superficial, eles podem até ter algum tipo de preconceito em relação à abordagem, né? Como a gente sabe que muitos médicos têm. Então, a gente quer aqui nesse plano compreender como esses elementos podem abrir caminhos para uma escuta mais profunda e uma consulta também mais dialógica, né? E aqui o de Vinícius, que é o plano 3, né? Que é o potencial pedagógico da abordagem homeopática. Então, nesse plano, a gente vai analisar de que modo os fundamentos da homeopatia podem ser integrados, ou como os estudantes acham que podem ser integrados à formação médica, não como como eu disse antes, uma técnica terapêutica, mas como um recurso, né, comunicacional com os seus futuros pacientes. E aqui entra a ideia de que o ensino da semiologia pode
se enriquecer ao incorporar valores como empatia, paciência, atenção, né, individualização, todos presentes na consulta homeopática. Bom, cada um desses planos eu acho que é uma parte de um mesmo mosaico. Ao final, a gente espera que a análise conjunta feita, né, das percepções dos estudantes que participarem da pesquisa, que revele como a comunicação clínica pode ser ensinada de uma forma mais humanizada e fortalecendo, né, as dimensões éticas e relacionais no cuidado em saúde. Então, em termos metodológicos, esses 3 planos, eles vão compartilhar o mesmo percurso, porque no projeto anterior, do PIBIC do ano passado, em que você participou como voluntário, não é, Ramon? É, havia um plano de trabalho que era de abordagem qualitativa e 2 outros planos de abordagem quantitativa. Então, nesses 3 planos, o percurso vai ser o mesmo. A gente vai trabalhar com entrevistas, eu coloco aqui semi-estruturadas, porque há alguns tópicos que são estruturados, mas, basicamente, são entrevistas abertas, né, com questões norteadoras. A gente vai analisar o conteúdo de forma temática e utilizar os referenciais, né, de Laurence Bardin, que, assim, eu tenho até um vídeo lá no canal do Jasmine que eu falo sobre essa questão de análise de conteúdo, né? E a gente, quando fala em análise de conteúdo, a gente sempre fala Laurence Bardin. Mas Laurence Bardin é um referencial que ele é muito citado como um referencial técnico. Alguém levantou a mão? Porque eu fui olhar para cima e não sei se alguém levantou. Eu vi só o ruído. Então, não, a gente professora, coloca não, aqui foi só que Laurence. escrevi aqui no chat. Ok. Laurence Bardin, mas, pelo menos os meus mestrandos, eles têm colocado esses 2 referenciais aqui metodológicos, né? Laurence Bardin e Maria Cecília Minaio. Maria Cecília Minaio é uma pesquisadora brasileira e ela enfoca, quer dizer, ela desenvolveu mais ainda essa análise temática de conteúdo para a área da saúde. Mas tem muitos outros autores também que abordam a análise de conteúdo, essa técnica metodológica de análise. Eu coloquei esses 2 aqui, porque essas 2, né? Porque são as referências metodológicas, digamos assim, do ponto de vista metodológico, que a gente tem usado mais, mas tem outros autores que também, há mais recentes, que abordam muito, muito bem também a análise de conteúdo. E a gente vai produzindo, né, esses resultados e vai refletindo sobre eles. Então, a ideia é de que cada um de vocês possa aprender fazendo. Claro que a gente vai ter essas reuniões de mentoria em que a gente vai discutindo alguns tópicos que fazem parte desse conteúdo aí. E vamos discutindo também, né? Bom, então, querem falar? Vocês podem participar, se vocês quiserem perguntar ou complementar, podem falar, viu? Aqui, vamos para. Aqui eu já falei dos planos de forma bem resumida. Aqui, deixa eu passar. Aqui, tá? A conexão não está boa. Vamos ver se a gente pode continuar para finalizar. Eu vou mais rápido também. Pronto. Então, continuando aqui, eu estava falando, né, que da organização, né, dessas reuniões. Sim, eu estava dizendo, sim, agora eu lembrei. As reuniões seguirão esse formato, né, de exposição dialogada e partilha de opiniões, né, de pensamentos, ou seja, discussão. Então, como eu disse, teremos 30 minutos no máximo,
para a exposição do tema e mais meia hora, ou pode ser 40 minutos, mais 30 minutos para a discussão. Vamos ver aqui o nosso cronograma. Então, como houve essa mudança nas datas, mas não houve mudança na ordem das apresentações. Então, aqui temos a abertura, né, que é hoje, que é como se fosse uma reunião inaugural, né, do nosso ciclo de pesquisa. E aí, já falei, né, desse tema. Aí, o segundo tema aqui seria falar da entrevista em profundidade e elaboração de guias de entrevista, ou seja, guias de questões norteadoras, que é o do Ramon. Então, digamos assim, é a apresentação da teoria, né, e alguns aspectos práticos da entrevista qualitativa. Essa entrevista que eu mencionei antes como uma técnica central, né, da coleta de dados, né, do nosso projeto, e a gente pode ainda, antes de começar, por isso que eu coloquei como o segundo tópico. Por quê? Porque a gente pode mudar ainda o roteiro de questões do nosso guia de entrevista. Então, se vocês tiverem alguma ideia para mudar, a gente pode fazer alguns ajustes ainda, tá? Então, ficou para o dia 5 de dezembro, que é a reunião, a última reunião antes é a segunda e será a última antes do recesso. Então, depois, aqui no dia 9, eita, eu coloquei janeiro, não foi? Janeiro, porque janeiro são férias, né? Então, acho que vocês também estão no recesso, não é isso? Vocês se importariam de a gente ter, porque como essa reunião é remota, por videoconferência, né? Se vocês tiverem viajado, então isso não vai impedir, a não ser Ramon, né? Que ele disse que às vezes vai para, eu não sei se aí também Ramon? Pedra de Pedra Fogo? de Fogo, professor, Pedra de Pedra de Fogo, mas tipo assim, aqui tem internet, sabe? Aí, tipo Sim, assim, claro que ela oscila um pouco às vezes, mas não tem sim, problema quanto a isso, não. Dá tá para bem. assistir Pronto. normalmente. Por mim Então, também não tem problema não, professora, tá pode bom, manter. tá bom, Viu? Herbert. Então, aí vai ser a de Herbert, que é a análise temática aplicada à comunicação clínica. Né? Então, a gente vai discutir a análise de conteúdo, né, de acordo com Bardan, de acordo com Minayo, aplicada às respostas, às falas dos estudantes sobre a comunicação médico-paciente. E a gente já vai, nessa análise aí, a gente vai estudar justamente essa técnica de análise temática de conteúdo, né? A gente já vai introduzir algumas questões sobre codificação, categorização e extração de sentidos ali nas falas dos respondentes. Aí aqui pronto, aqui é janeiro, né? Fevereiro, fenomenologia em saúde e experiência do adoecimento. É uma questão mais ampla, muito abrangente, mas que nosso projeto permeia essa questão ampla, né? Que é bem complexa, e sobrou aqui para o Vinícius. Então, vai ser, digamos, uma reflexão sobre a fenomenologia como uma lente interpretativa da experiência humana, do adoecimento e do cuidado, né? Ou seja, a relação entre a vivência subjetiva e a escuta clínica na anamnese, né? Então, o Vinícius foi meu aluno no grupo de práticas de semiologia, né? Então, vai ser uma continuidade das nossas discussões. No dia 6 de 3, aí eu vou falar sobre, eu até já vou aproveitar e vou aproveitar alguns tópicos, né? E até de slides que eu tenho desse trabalho que eu apresentei lá na Holanda, né? E aí e até assim, já para mim já facilita, digamos assim.
Então, eu vou fazer uma análise comparativa entre a anamnese biomédica, essa que a gente conhece aqui, a gente aprende na disciplina de semiologia, e a homeopática. Então, a abordagem da anamnese na homeopatia tem uma ênfase na escuta empática, na valorização da narrativa, na individualização, como eu já falei antes, do paciente. Então, se fundamenta assim, digamos assim, no eixo de comunicação clínica centrada na pessoa. E aí eu até vou convidar meus mestrandos, né, que eles qualificaram em agosto, e aí eles vão defender a dissertação deles, eu acho que em abril, mais ou menos. Então, tem muito a ver com o método clínico centrado na pessoa. Aí aqui, veja, no dia 3 de abril, aí vai ser, digamos, a análise de conteúdo temática, mas sim, de uma forma mais aprofundada em relação ao que Herbert falou, né, tiver falado no seu tema, que vai ser o nosso terceira reunião, não é isso? Então, vai ser apresentado pela mestranda Isabela, e ela vai falar da aplicação prática da metodologia de análise qualitativa, né? A leitura e categorização de trechos de entrevistas, até da entrevista, que a gente pode fazer entrevista também como pré-teste, né? Exercício de triangulação entre codificadores, ou seja, se aprofunda mais o que o Herbert apresentou na exposição dele, apresentar na exposição dele. Aqui em maio, 8/5, aí vai ser a comunicação clínica centrada na pessoa, que vai ser apresentado pelo mestrando Felipe, né? Eles vão estar numa fase justamente bem perto da defesa final, mas eu peço para eles elaborarem a apresentação antes, né, para não ficarem assim muito estressados. Então, aí todo aquele referencial teórico que existe da medicina centrada na pessoa, suas convergências com os fundamentos comunicacionais da homeopatia, e a discussão sobre a escuta ativa, a empatia e a relação, né, médico-paciente, da própria comunicação mesmo. Bem, aí vem depois aqui, em junho, Maíra vai apresentar esse tema aqui da amostragem teórica, da saturação, da transferibilidade e triangulação. Né? Então, ela também está nessa turma de mestrandos atual, e ela vai discutir os de rigor metodológico em pesquisa qualitativa. A pesquisa dela também será qualitativa na pós-graduação, e estratégias de saturação e triangulação como critérios de validade científica e ética do ponto de vista interpretativo. Então, a gente vê muito a abordagem qualitativa, a gente não, né? Muitas pessoas veem a abordagem qualitativa como se não tivesse aquela digamos, seriedade, né, científica que a gente sempre espera da ciência, mas isso foi esse foi um pensamento de muito tempo atrás, né? Agora a gente já sabe que a gente valoriza a subjetividade do respondente na pesquisa qualitativa, mas isso não quer dizer que tem menos rigor científico do que a abordagem quantitativa. Bem, e aí, Isabela, ela é me orientando no mestrado, mas eu coloquei aqui, pronto, aqui. Ela é me orientando, mas é do PPGU, de outro programa. Então, ela vai falar justamente disso, do rigor, da qualidade, da abordagem qualitativa, né? Então, vai falar dos critérios de credibilidade e confiabilidade, debater
sobre a reflexividade e transparência mesmo, era outra palavra, mas me ocorre agora, transparência, do pesquisador em estudos sobre percepção. E aí vai ser, depois, em agosto, o Ramon volta, né, Ramon, falando sobre narrativas em saúde e medicina narrativa, né, que é uma questão também muito importante na comunicação clínica, né, e na relação médico-paciente. Então, você vai explorar o uso das narrativas como recurso de compreensão da experiência clínica e do aprendizado em medicina, quer dizer, tanto para compreender a fala do paciente, quanto também para ver o que é que o estudante vai dizer sobre isso. Então, é uma reflexão sobre como o ato de narrar fortalece a empatia e até o autoconhecimento do próprio profissional. Existe um referencial teórico chamado medicina narrativa. Eu esqueci o sobrenome da autora desse referencial. Eu sei que o primeiro é Rita, e o segundo eu esqueci agora. Depois, bom, vamos nos lembrar no dia que você apresentar, viu, Ramon? Então, aqui no dia 4 de setembro, já estamos terminando, o estudo de percepções. Porque estudo de percepção não é só a gente saber a opinião da pessoa que vai responder. Isso até foi abordado numa qualificação recente, de uma mestranda que é orientanda do professor Eduardo, lá no Prof. Saúde, em que ela vai fazer uma pesquisa quantitativa e ela colocou essa palavra, percepção. Então, percepção é diferente de opinião, apreciação. A percepção é outro construto, certo? Então, aqui a gente vai abordar a percepção. Então, é o significado que é atribuído a determinado processo, a determinado fenômeno, a determinado evento. Então, aqui é no processo de percepção, aliás, no estudo da percepção, no processo de saúde, doença, cuidado, que é o Herbert, né, que vai fazer essa exposição, né? Então, isso também nos ajuda muito a interpretar os dados empíricos que a gente obtiver, né? A análise de como os estudantes percebem a comunicação e a escuta clínica como elementos do cuidado integral. E, por fim, aqui eu coloquei em vermelho, porque aqui eu estava em dúvida, será que em 2 de 10 já teremos, claro, acho que sim, já teremos enviado o relatório final, né? Mas não tem importância, porque antes, no cronograma original, estava antes da do envio do relatório final dos planos de trabalho, né, desse projeto. Mas, assim, a gente até, se vocês quiserem, a gente pode também mudar e trazer um pouquinho para antes porque a gente já ia, ao mesmo tempo, já ia vendo como fazer essa escrita dos resultados finais, e também algo que vem antes disso, que é a codificação no NVivo, certo? Que é o nosso software de análise qualitativa. Bom, e aí, então está aí, então nós temos aqui, de hoje até janeiro, né, a gente vai ter os fundamentos, né, a iniciação metodológica, a formação em entrevista qualitativa e a elaboração também do guia de entrevista, ou a reformulação do guia de entrevista. Aqui em fevereiro e maio, a gente vai aplicar, né, isso, a aplicação, digamos, clínica e metodológica, e em junho e agosto a gente vai falar mesmo da questão da análise de conteúdo. Em setembro e outubro vai ser a síntese, né, e também a gente vai falar já dos resultados do projeto finais.
né? Bom, alguma dúvida sobre o cronograma? Não, professor, nenhuma dúvida, não. Foi tudo Certo, bem pronto, esclarecedor. tá certo. Então, aqui, sim, aqui eu vou falar de forma mais rápida, certo? Porque é o que eu já falei antes, eu acabei falando e antecipando. Depois de vocês já leram, né, e conhecem a estrutura do nosso projeto e dos planos de trabalho, a gente vai, digamos assim, só falar de uma forma bem rápida, porque nós já passei de meia hora, né, mas também teve aquela queda da conexão, mas eu vou falar de uma forma mais rápida. Então, vejam, o que é que a gente pode falar de forma preliminar sobre as metodologias qualitativas em saúde com análise de conteúdo temático? Né? Porque, digamos, eu faço essa pergunta. Porque, embora o projeto dialogue também com aspectos quantitativos, a gente tem alguns aspectos quantitativos, são poucos, mas tem, principalmente na organização e sistematização dos dados. Mas a abordagem qualitativa é a que melhor nos permite compreender percepções, significados e as experiências das pessoas. E é exatamente disso que trata o nosso objeto de estudo: as percepções dos estudantes sobre comunicação clínica e a anamnese, principalmente comparando com o enfoque homeopático. Então, aqui eu coloquei que a pesquisa de abordagem qualitativa, ela, digamos assim, ela permite compreender, né, esses aspectos subjetivos, né, e também ela parte geralmente de perguntas como por quê, como, o que isso significa para os respondentes. É diferente das perguntas que são feitas, né, na abordagem quantitativa, que geralmente é quanto, né? São questões muito de medição, de mensuração, de números. Aqui não, aqui a gente não busca, digamos, medir, mas a gente busca interpretar, né? A gente não busca generalizar, a gente busca compreender em maior profundidade. Então, em saúde, esse tipo de abordagem, ela é especialmente valiosa, por quê? Porque os fenômenos que nós estudamos, como o sofrimento humano, a adesão a tratamentos, o vínculo com o profissional, a experiência do cuidado, não cabem apenas em números, né? Exigem escuta, exigem diálogo e sensibilidade. Então, por isso a gente diz que a pesquisa qualitativa tem uma dimensão clínica, no sentido de se aproximar das histórias humanas com atenção, com ética, né? Com uma escuta atenta. Então, no nosso projeto, a metodologia qualitativa, ela vai nos ajudar, né, como eu coloquei aqui, a ouvir os estudantes, o que é que eles pensam, o que é que eles sentem, o que é que eles esperam em relação à comunicação clínica e à consulta homeopática. Nós não vamos apenas coletar as respostas também. Nós vamos interpretar as narrativas deles, buscar sentidos, reconhecer contradições, reconhecer emoções e até silêncios, né? E os estudantes também podem responder, às vezes, com silêncios. Então, isso exige um outro tipo de olhar, um olhar que acolhe, né, a complexidade da fala, da narrativa, né, das pessoas. Bom, então, e nisso tudo tem questões que eu vou destacar algumas, né, que vão acompanhar a gente ao longo desse ciclo, que é a centralidade do pesquisador, que ao mesmo tempo ele observa e interpreta, a importância do contexto, por quê? Porque cada fala e cada experiência só podem ser compreendidas dentro de um cenário, de um contexto cultural, relacional, né? Então, acho que, sim, aqui já parte, mas eu só vou terminar esse pensamento. E também a flexibilidade do processo, que vai permitir a gente revisitar perguntas,
ajustar instrumentos conforme o que a gente vai trabalhando vai também se revelando. E também, esse, como eu já falei, o caráter interpretativo, que transforma dados brutos, as falas dos respondentes, em categorias, em significados, por meio da análise temática de conteúdo. Bom, então, aqui está a metodologia que nós vamos adotar em termos de referencial, digamos, referencial metodológico, que é a análise de conteúdo temática. Então, aqui eu coloquei Laurence Bardin e também Maria Cecília Minay. E esse método, essa técnica descrita por Laurence Bardin, tem, né, 3 etapas. Tem a pré-análise, em que a gente faz uma leitura flutuante do material, uma primeira aproximação desse material textual. Depois tem a exploração dos dados, com a codificação e a categorização temática. E depois a interpretação, que digamos assim, quando a gente relaciona as categorias aos objetivos e referenciais teóricos do estudo. Quais são os referenciais teóricos? É isso que eu vou falar agora. E, então, cada uma dessas entrevistas vai ser uma oportunidade de ouvir experiências, expectativas, reflexões sobre o ensino da comunicação médica e sobre o modelo da consulta homeopática. Então, depois, essas falas elas vão ser transcritas e analisadas cuidadosamente, buscando padrões e temas emergentes. Então, para transcrever vai ser bem mais fácil, porque a gente vai ter gravado, mas, assim, essa gravação, nessa gravação, a gente vai ter que atender a uma norma específica da ética em pesquisa. E assim, aí a gente vai falar sobre isso também posteriormente. É importante a gente lembrar que sim, falando nisso, né? Que a pesquisa qualitativa, ela não ou então não busca a verdade, uma verdade única, mas ela tem múltiplas interpretações que podem ser coerentes e podem ser fundamentadas. Então, o que importa aí é a credibilidade da análise, a coerência entre os dados e as interpretações, entre, né, o que o respondente falar e o que a gente vai interpretar com base no referencial teórico que vamos adotar, e também o compromisso ético nosso, né, como pesquisadores, né, com respeito às vozes dos participantes e, claro, a todas as questões éticas em pesquisa, né, que é isso que está dando um pouco de dor de cabeça para a gente no comitê de ética, né, mas vamos resolver. Então, é isso, eu quero agora, digamos assim, passar para... eu coloquei aqui o problema de pesquisa. O problema de pesquisa é o seguinte, é que toda pesquisa ela parte de quê? De uma inquietação, né? De algo que ainda não compreendemos completamente e que nos convida a investigar melhor, né? De forma mais científica, não é de forma sistemática. Então, no caso do nosso projeto, a pergunta central é essa: como os fundamentos comunicacionais da homeopatia são percebidos por estudantes de medicina e como contribuem para o desenvolvimento de habilidades de comunicação clínica? E aí, essa questão, ela surgiu de uma observação simples, apesar de significativa. Porque, embora a gente fale muito sobre a importância da comunicação médico-paciente, a nossa formação médica de vocês e a minha foi pior, digamos assim, foi pior, né? Ainda ela carece, essa nossa formação carece de espaços de escuta, reflexão e de diálogo sobre o modo como se aprende a se comunicar clinicamente. Então, esse desafio ele se coloca dessa forma, né? Assim, como a gente vai investigar as percepções dos estudantes sobre uma abordagem clínica, a homeopática,
E, assim, o desafio que eu já comentei antes. Se eles não vivenciaram diretamente essa prática, né? Então, a gente sabe que a abordagem à homeopatia ela não é hegemônica, né? É tanto que ela é considerada uma prática integrativa complementar. Então, é isso que eu acho que está como uma lacuna aí, a gente precisa pensar sobre isso. O nosso interesse é entender o quê? Como esses princípios comunicacionais eles são imaginados, representados e também interpretados pelos estudantes que vamos entrevistar. E de que forma eles dialogam com as práticas de escuta que vivenciam durante o curso de medicina. Então, a partir dessa questão central, eu acho que se desdobram essas outras questões, essas outras 3 perguntas, que eu me preocupei em colocar essas 3 perguntas, porque são 3 planos de trabalho. Então, essas 3 perguntas derivadas são essas. Primeiro, qual a percepção dos estudantes sobre a comunicação clínica? Ou seja, como eles entendem o papel da comunicação no ato médico e no aprendizado em semiologia ou durante toda a graduação. O segundo aqui, que conhecimento eles possuem sobre a entrevista homeopática e sobre os seus fundamentos comunicacionais. Então, aqui nós buscamos captar as representações, a forma de pensar e até as resistências em relação à prática homeopática comunicacional. E o terceiro, como eles avaliam a possibilidade de integrar elementos da abordagem homeopática ao ensino médico, à sua aprendizagem, né, enquanto estudante de medicina. Então, essa questão, que vai ser a de Vinícius, abre espaço para pensar em inovação pedagógica e informação humanizada, né? Então, essas perguntas, elas não buscam também respostas fechadas. Elas buscam sentidos. Esses sentidos eles vão emergir das falas, das experiências e das reflexões, né, dos nossos respondentes. Então, aí pronto, é isso que eu ia falar. Pronto, a fundamentação teórica, estamos terminando, tá? A fundamentação teórica teórica do nosso projeto articula alguns referenciais aqui que são clássicos. Pelo menos esses 3 primeiros aqui, eles são clássicos. E com a proposta contemporânea das práticas, né, integrativas complementares, né, com essa prática, né, práticas integrativas e complementares, não é isso? Do SUS, que uma nova, digamos, um novo programa dentro do SUS. Então, veja, eu coloquei esses autores, embora esses 3 primeiros sejam autores bem clássicos, e a da homeopatia também, do Samuel Hahnemann, mas tem todo um referencial teórico. Com essa parte aí eu vou apresentar. E essa fundamentação ela vai se compor principalmente desses 5 referenciais. E eles dialogam entre si e vão nos ajudar a compreender como a comunicação ela pode ser, ao mesmo tempo, um instrumento clínico e um ato de cuidado, né? Então, o primeiro é o George Engel. Eu não sei se vocês conhecem, eu já falei muito sobre esse pensador aqui. Ele publicou seus trabalhos principalmente no início da década de 70 e na década de 80 também. E eu passei a ler muito sobre os escritos dele, porque eu tinha uma disciplina, muito tempo atrás, que era a História da Medicina e da Bioética, no nosso curso mesmo. Ela foi extinta. E aí, quando a gente ia falar da história da relação médico-paciente, aí a gente tinha que falar do modelo biopsicossocial, que é o modelo, né, que foi, digamos, estruturado, sistematizado teoricamente por George Engel.
que é esse primeiro aqui, que é o modelo biopsicossocial. Então, o Engel, ele questionou a limitação do modelo biomédico tradicional, que reduz o adoecimento a processos biológicos isolados, e defendeu que compreender um paciente exige considerar não apenas a questão somática, né, mas também a mente e o contexto social e cultural em que ele vive. Então, essa ideia é fundamental aqui para nós, porque coloca a comunicação no centro da prática clínica, como o espaço onde esses 3 níveis vão se encontrar, que é o biológico, o psicológico e o social, né? E aí também entremeado que é o cultural, o espiritual. E o Michel Balin, vocês conhecem, né? Eu acho que nas disciplinas lá acho que não sei se é do professor Givaldo, Gilca, Estácio, né? Que eles vão falar muito da relação com o paciente. Então, Michel Balin, ele foi um psiquiatra húngaro que afirmava que, essa é uma frase bem clássica dele, que o médico é o medicamento mais frequentemente usado na medicina, né? Então, ele mostrou que a atitude, o tom de voz e o modo de escutar o médico influenciam diretamente no processo terapêutico. Ou seja, não há neutralidade no encontro clínico. A forma como o médico se relaciona com o paciente pode afastar ou aproximar, acolher ou silenciar, né? Então é fantástico. Ele criou até os grupos Balin, né? Que são internacionalmente conhecidos, né? E essa noção de que o médico também é um agente terapêutico é essencial para a gente pensar a comunicação clínica como uma parte fundamental do cuidado. Samuel Hahnemann, que aí é do século XIX, né, ele foi o criador da homeopatia no início do século XIX ainda. Então, muito além do aspecto medicamentoso, o Hahnemann estruturou um modelo de escuta individualizada e integral. Então, nesse modelo, o médico ele procura compreender o paciente em sua totalidade, né? Então, não preciso mais nem dizer mais nada, né? Física, emocional, espiritual, existencial. Então, daí é que, na consulta homeopática, em sua essência, a anamnese ela é bastante ampliada, né? Centrada no paciente e no seu contexto. Então, um espaço de fala, um espaço de escuta profunda, que reconhece a singularidade de cada pessoa. Então, eu vou deixar para falar sobre essas questões desse referencial na minha exposição, né? Senão, porque, assim, a homeopatia ela representa para nós um modelo comunicacional assim humanista, né? Valoriza a empatia, valoriza o vínculo e o tempo de diálogo. Então, é tanto que a consulta da homeopatia ela é uma consulta bastante longa, né? Ela não leva 10 minutos, como acontece geralmente nas consultas de forma geral. Então, não se trata de substituir a anamnese biomédica, mas de integrar esses princípios para repensar o modo como a gente ensina e como vocês aprendem e praticam a escuta clínica. Então, ao olhar assim para a homeopatia como uma referência comunicacional, a gente busca compreender como os fundamentos dessa disciplina, dessa doutrina, podem inspirar uma semiologia mais empática e centrada na pessoa. E, finalmente, aqui a política nacional. Falei programa, né? Política. Política é mais do que programa. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Então, a gente vai situar essa reflexão contemporaneamente no contexto das políticas públicas brasileiras, né? Nessa política pública do SUS, que reconhece oficialmente a homeopatia, foi um grande avanço, e também outras práticas integrativas como recursos de cuidado do SUS. Então, essa política, ela não apenas legitima a presença da homeopatia no SUS, mas ela também reforça a importância de ampliar o conceito de saúde, incluindo essas dimensões subjetivas, relacionais e espirituais, certo? Bom, então a gente
a gente vai articular, né? Unir Engel, Balin, Hahnemann e todo o arcabouço dessa política do SUS, né? Da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, e temos uma base teórica que vai sustentar nosso olhar investigativo, né? Que é um olhar sobre a comunicação, que é integral, ela é empática, ela é transformadora, é capaz de unir ciência e humanismo. E acho que agora é para finalizar, viu? Aqui, sim, essa questão aí, eu até ia tirar esse slide, mas eu coloquei porque a gente vai falar isso ao longo das nossas reuniões, né? Que para orientar a coleta e análise das entrevistas com os estudantes, nós estruturamos o projeto em 5 núcleos. E daí surgiu o quê? O roteiro da entrevista, o guia da entrevista. Eu preciso até rever, precisamos rever, a gente pode falar sobre isso no grupo do GESM, do WhatsApp. Então, a gente tem esses 5 núcleos que eles vão funcionar como eixos interpretativos, ou seja, são grandes eixos, ou grandes eixos mesmo, grandes eixos ou núcleos de sentido que vão nos ajudar a organizar o olhar sobre o material que a gente for coletar, né? Então, o primeiro é a experiência acadêmica de formação clínica, segundo é a comunicação médico-paciente, conhecimento sobre homeopatia, receptividade à integração e potencial pedagógico de abordagem. Então, estamos 20 e 19, então, eu vou aqui deixar esses núcleos temáticos para as reuniões que nós teremos, porque já avançamos muito no tempo, né? E, por fim, eu queria falar sobre aspectos éticos da aprovação no CEP. Hoje à tarde, eu fui preparar essa apresentação, acabei esquecendo, quando eu estava aqui, aspectos éticos, já eram umas 5 horas da tarde, e eu esqueci de perguntar à secretária lá do comitê do CCM, se ela tinha verificado quando é que vai ser a próxima reunião, para a gente saber, ter uma ideia de quando é que podemos começar a coletar os dados. Bem, também não precisamos ir com essa pressa toda. Eu quero é que o projeto receba o parecer favorável para a gente já passar desse marco aí da aprovação ética. Mas, assim, também a gente a gente tem um ano para a gente desenvolver e analisar, né, os nossos resultados. Eu tinha outras coisas para falar, mas realmente eu calculei bem aqui, até aqui é que deu, e eu já extrapolei aqui. Mas vamos agora encerrar aqui a exposição, e eu gostaria, como eu já me adiantei, até de 19 às 20h30 a nossa reunião. 19, 20, é 1h30, né? Então, nós já estamos chegando. Então, a gente precisa pensar sobre isso, essa questão que ficou. Então, enquanto a gente espera o resultado do Comitê de Ética, a gente pensa nisso. Essa questão que eu coloquei, que ficou para mim como uma lacuna aí no projeto. A gente pode ir discutindo isso ao longo, né, desses próximos 2 meses, porque a coleta de dados ela só vai se iniciar em 2026, né? Estamos agora em novembro, dezembro, aí tem janeiro, que vai ser recesso, então ainda não vai ser em janeiro. Em fevereiro, a gente tem que estar com isso bem claro, as perguntas do guia de entrevista tem que estar, a gente pode fazer um pré-teste, né, pode ser só um estudante, a gente faz o pré-teste para saber se está tudo, digamos assim, as perguntas estão bem compreensíveis, se a gente precisa modificar as perguntas, e resolver essa questão aí, que para mim ficou como um ponto, não é? Um ponto cego aí na metodologia desse projeto. Então, o que é que vocês acham? Eu concordo, professora, aí com o que a senhora falou. Certo. E ficar alinhado. Eu não tinha pensado nisso. Eu pensei, não, todos conhecem homeopatia, mas e se alguém, pelo fato de conhecer de forma muito superficial,
vai responder com base em algum pensamento, alguma atitude preconceituosa. Não, mas a homeopatia entende a falta de... Aí a gente precisa deixar... Aí eu fui pensando na questão de que todos nós temos, né? Digamos, a gente pensa sobre a homeopatia, o que é que a gente pensa? Então, será que vai influenciar o fato de muitos não terem... Por exemplo, vocês têm homeopatia na sua grade curricular, mas é uma disciplina optativa, né? Que é a disciplina do professor Climério, não é essa? Professora, Isso. eu paguei homeopatia, Pagou? só que foi com a professora Daniele, de fitoterapia. Daniele Socorro, se não me engano. Então é porque eu ainda estou... Talvez os professores que eu pensei que Mas, fossem... mas Climério também é professor. É porque Ainda tem é, né? duas. Acho que tem duas disciplinas de Sim. homeopatia. O Climério é da minha geração, mas eu não acho que ele se aposentou ainda, não. É porque tem duas turmas, né? Certo. Então, tem a disciplina. Então, a gente até vai ver essa questão. Quer dizer, muitos alunos pagam a disciplina de homeopatia. Se fosse obrigatória, então a gente saberia que todos os alunos pagaram a disciplina. Em que semestre? Como ela é optativa, pode pagar em qualquer semestre, professora. Pode pagar, né? Eu acho que Tá não tem nem certo. pré-requisito, não. Certo. Então, é isso que eu não tinha pensado, porque se todos tivessem pago homeopatia, aí a gente já não teria essa, digamos assim, esse aspecto que pode dificultar a, a expressão, né, da percepção dos estudantes. Então, é isso que eu queria que vocês pensassem sobre isso. E o que é que poderia ser feito em relação a essa questão? Todos tivessem, só participa quem tiver pago homeopatia, não sei se isso seria bom. E aí eu vou deixar em aberto essa questão, a gente pode discutir isso posteriormente, inclusive com o Vinícius e com o professor Maroja, também esse aspecto aí, tá certo? Então, já estamos às 20h25, né, no nosso tempo máximo quase, de encerramento da nossa reunião, é a nossa primeira reunião. Então, eu vou encerrar agora, e na segunda-feira que vem, aí eu vou vocês, por favor, vocês me lembram? Já falou com o CEP, né, para a gente ter uma ideia, porque isso faz... a gente teve uma experiência muito adversa no projeto do ano passado, né? Quase que a gente perde todo o tempo para a coleta de dados. Por quê? Porque teve uma série de dependências e que a gente foi deixando para lá, a gente não, eu, né? Vamos deixando, e o que aconteceu? O meu e-mail também estava errado lá, estava o meu e-mail antigo, que eu não uso, e eu não recebi a notificação do comitê de ética. Fui deixando passar. Então, eu quero evitar que aconteça o mesmo que aconteceu no ano passado. Bom, então, assim finalizamos. Obrigada pela atenção. E aí a gente vai conversando pelo grupo, eu vou atualizando sobre o comitê de ética. E, Ramon, você prepara a sua apresentação para daqui a um mês. Tá ok, professora. Tá certo? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, aí a gente pode falar. Tá bem? Então, obrigada, boa noite e até a próxima, né? Estamos apenas começando. Tá, Certo? boa Deixa noite. eu vou aqui. Obrigado. Boa semana, professora. Tá, Foi vamos excelente. aqui. Tá, obrigada. Eu vou aqui para